Rodolfo também foi aluno da Unicamp, tá? Se não me engano, se eu não estiver falando besteira, ele foi aluno da licenciatura, então ele fez licenciatura na Unicamp, tá? E hoje trabalha como professor na rede particular em 2 colégios em Valinhos, né? E de novo, né, na perspectiva do curso de FM, que seria de fato conversar sobre a profissão de licenciando, onde a gente vem sempre buscando trazer pessoas que estão lá na frente da licenciatura no dia a dia, né? Então, a gente já teve aqui outros 2 professores e é com muito prazer que a gente ouve também o Rodolfo, que também passou por essas etapas que vocês passaram, né? Que são as etapas para se tornar um licenciando, tá? E ele vai comentar um pouco sobre as perspectivas, né, de um professor de física recém-formado ou se formando na Unicamp e o que vem pela frente, tá bom? Rodolfo, muito obrigado pelo aceitar o convite, tá certo? E eu, como das outras vezes, eu vou fazer o seguinte, eu fecho aqui a minha câmera e o meu volume e fico no chat recebendo as perguntas dos alunos. E aí, se for uma coisa muito contundente, às vezes eu te interrompo para a gente conversar um pouquinho, senão a gente lá no final abre todos conversam. Legal? Ok, certo, sem problema. Obrigado. Bom, começando, eu que agradeço, Thiago, o convite. Fiquei bastante feliz, né? Participei da disciplina ano passado e gostei bastante também e gostei muito do convite para participar novamente, né? Uma coisa que eu fiz parte aí uns anos atrás e agora está nessa posição que é bem legal. Bom, boa noite para todo mundo. A apresentação vai ser sobre, razoavelmente curta, né, sobre as perspectivas de carreira, eu vou passar também um cenário nacional e perspectivas de carreira depois de formado em licenciatura em Física aqui na Unicamp. Bom, vamos lá então. Eu deixei aqui no começo uma breve trajetória, o Thiago já me apresentou um pouco mesmo, só para eu contextualizar ainda mais. Eu entrei no Unicamp em 2011, entrei no cursão mesmo, né, não foi no curso 40. Então, em que parte pararam, Thiago? Eu me perdi, não sei quanto tempo que eu fiquei falando. Você falou que entrou no cursão e pronto, parou. Tá bom. Então, eu ingressei no cursão, né? Diz que em 2011, não pensando na licenciatura, entrei no bacharel mesmo, e fui para física médica, inclusive, passei um tempo lá. E aí, em 2014, eu mudei para licenciatura, vi que eu não queria a área da física médica mesmo, mudei para licenciatura e me formei ali em 2016, na licenciatura. E aí, desde 2014, eu já comecei a fazer os estágios, fui atrás do PIBID na época, fiquei esses 2 anos fazendo as matérias das ELs, da educação, enfim, eu já tinha feito quase todas da física, e aí eu tive tempo de me dedicar só para a licenciatura, que hoje é meu foco principal e é o que eu mais gosto de fazer. Bom, mais para frente eu comento um pouco mais. O que eu queria falar com vocês aqui, principalmente, é dar o contexto nacional, o cenário nacional da profissão de professor no Brasil, e aí a gente vai comentando nas especificidades para física, enfim, e possibilidades gerais para frente. Bom, o último censo que tem de educação no Brasil é de 2019, desse ano ficou atrasado por causa da pandemia, né? Então, em 2019, a gente teve lá 2,2 milhões de docentes na educação básica, e sendo que a maior parte está no ensino fundamental, certo? E na rede pública encontra-se a maior disparada, a maior parte ali, 1,7 milhões, desses 2,2. Só em São Paulo aqui, a gente tem lá, então, no ensino médio, né, são esses dados aqui, 475 mil docentes, aí a grande maioria na rede pública também. Você vê que a boa parte, 89% dos docentes têm graduação, só que tem alguns ali que não têm licenciatura, e aí tem os dados ali dos docentes que têm pós-graduação, certo? Em São Paulo. O piso nacional, esse de 2020, o último reajuste que a gente teve, está aí, ó, de R$ 2.886 por 40 horas semanais trabalhadas aí. E, como a gente está aqui em Campinas, né, vale dizer que a região, com Valinhos, Paulínia, estão entre as 10 cidades com melhor salário para professor no Brasil. Muito bem.
Mas, apesar disso, a gente tem lá 99% ganhando, em média, pelo menos, menos de R$ 3.500. Então, a maioria dos professores, a grande maioria, fica próximo ao piso aí, certo? Bom, aqui a gente teve eu peguei uma pesquisa de 2017, tinha esses 46 países pesquisados aí, 6 não divulgaram. Dentre os que divulgaram os estados, o Brasil ficou como o menor salário pago aos professores. Então, é uma realidade que a gente tem e é bastante difícil, assim, que a gente enfrenta, mas e não é segredo para ninguém, né? Essa desvalorização na educação, a gente tem que estar sempre lutando e ciente da área que a gente está comprometido e da importância que ela tem dentro da sociedade também. Eu peguei aqui esse gráfico também lá do INEP, de onde trabalham os professores no Brasil. Continuando aqui. Então, você vê que a maioria dos professores trabalha aqui nas redes municipais e nas redes estaduais. Na privada tem um pouquinho menos e na federal bem pouco menos, nos institutos federais, que são onde a gente tem os maiores salários. Né? Se a gente pega aqui, ó, o valor pago por hora de trabalho em média, na rede federal é onde você tem os melhores salários. Por incrível que pareça, na média nacional, a rede privada é onde a gente tem o menor salário. Eu, quando vi esse dado aqui, há um tempo atrás, fiquei impressionado, assim, na verdade. Porque a gente tende a pensar que na rede privada se ganha mais, pelo menos é a impressão que eu tinha antes de saber dessa informação. Assim. Mas a questão é que isso é na média, né, nacional. Se a gente pega aqui, ó, a remuneração dos professores da rede privada, em São Paulo, que é no contexto que a gente conhece bem, você vê aqui que o estado de São Paulo, ele é a terceira maior média salarial para professores nas escolas privadas aí. Então, a gente talvez tenha essa impressão, pensei eu, porque a gente está dentro de um contexto onde os professores da rede privada são um dos mais bem pagos do país. Só perde aqui para o Distrito Federal e para o Rio Grande do Sul, certo? Então, mas essa informação eu achei bastante curiosa, assim, como a gente tem uma percepção diferente do que está acontecendo, assim, por estar aqui em São Paulo, eu mesmo tinha essa percepção de, na rede privada, a gente ter uma média salarial maior do que nas escolas estaduais e municipais. Tem toda a questão também de horas trabalhadas, mas enfim, mesmo assim. Bom, um cenário aqui, eu peguei principalmente para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio, que é onde a gente vai encontrar física, né, na maioria das vezes, dependendo da escola, já tem física, na rede privada, física eles já têm até no ensino fundamental 1, mas principalmente no 2 e no médio é onde a gente vai encontrar física, né. Então eu peguei aqui, ó, se a gente olhar para os dados de 2019, a gente encontra com 86,6% dos professores com superior completo, licenciatura, então uma formação de licenciatura aqui, mesmo que não seja na área, depois eu vou falar sobre a adequação da formação de cada um dos professores. A gente tem o bacharelado com 4,8% e nem superior completo, o médio inferior de 8% aí. Você vê que tem um asterisco aqui no 2019, porque eles pararam de contar, né, se você olha para os outros gráficos aqui do 15, 16, 17 e 18, tem lá o superior em andamento, eles pararam de considerar essa categoria para 2019. E aí esse superior em andamento entrou no incompleto, ou que já tem bacharelado, ficou meio dividido aí, certo? Bom, se a gente olha para a adequação dos docentes, por mais que a grande maioria seja formado com superior completo, esses grupos aqui, tá pequenininho, mas se a gente olhar aqui embaixo, é o grupo 1, 2, 3, 4, 5, eles representam o seguinte: o grupo 1 são os que têm formação e de licenciatura adequados na área que eles estão ensinando. O grupo 2, eles têm formação não de licenciatura, mas na mesma área. Tá? Aí, pensando em física, pode ser, por exemplo, engenheiros, enfim. O grupo 3 tem ensino superior, mas não tem nada a ver com a área que eles estão ensinando. O grupo 4, eles têm ensino superior, só que não está registrado em nenhuma dessas categorias anteriores, fica bem difuso, assim, esses gráficos todos são desse censo de 2019, e o grupo 5 não tem nem formação superior, hein?
Isso é para o ensino fundamental. Se a gente olhar aqui para ciências, né, a gente vê que 63%, se a gente considerar o 2,9% também, que é na mesma área, a formação, a gente tem 65%, 66% dos professores com formação adequada. Então, 2/3 aí para o ensino fundamental 2. E aqui ele está considerando ciência só, né? Quando a gente olha para o médio, a gente vai ver que o cenário da física é bem diferente. No médio está aqui, ó, mesmo caso. A gente tem um percentual grande de professores que têm licenciatura, né? Mesmo caso do ensino fundamental. Só que se a gente olhar para a física aqui na adequação dos docentes, a física é o segundo curso com menor adequação dos docentes que estão trabalhando aí. Então, tem uma escassez muito grande de profissionais que são formados em física para dar aula de física. Aí, essas aulas ficam por conta de engenheiros, de matemáticos, de quem puder, na verdade, né? Químicos. Você vê que tem uma parcela muito grande aqui você vê que a maioria, inclusive, dos professores que dão aula de física não são formados em física. Então, a gente tem uma área aí com bastante escassez. A gente precisa muito de novos professores sempre. Olhando, eu até peguei aqui para destacar, os números ficaram um pouquinho maiores, né, os dados da física, e é só 48%, né, próximo de 48%, com formação na área. Então, é muito importante o que vocês estão fazendo aqui. Só de vocês terem ingressado na licenciatura em física já é um avanço grande demais. Assim. Eu fico sempre tentando incentivar o máximo de alunos possíveis a cursarem a licenciatura, e sempre que eu, agora não muito mais, mas sempre que eu encontro alguém, eu incentivo aí para a licenciatura também. Bom, voltando aqui para o contexto nacional, pensando nessa adequação, você tem lá que 40% dos professores do ensino médio não são formados na disciplina, né? Então, na média que a gente viu, no Sudeste é um pouco menos essa adequação, né? Você chega aí com 31% que não são formados na disciplina que eles ensinam. Mas lembrando que para a física o contexto é bem complicado. Bom, dos professores aí que estão lecionando já, e participaram do censo aí, você vê lá que em 2019, 41,3% tem pós-graduação ou estão cursando pós-graduação. Esse dado contempla os dois. Isso é um número que como vocês podem ver, vem aumentando bastante. Então, é uma tendência aí e uma coisa para se pensar também, após formados, né? A tendência vai ser que a pós-graduação seja cada vez mais necessária e é bastante importante, assim como a formação continuada, que vem subindo, apesar de não tanto quanto eu particularmente gostaria. Assim, a formação continuada é muito, muito importante mesmo. E a gente tem só 38% hoje, né, no último dado, não deve estar tão diferente, não deve estar tão acima de 40% em 2020. A questão da formação continuada, até achei importante ressaltar aqui o que dá para fazer de formação continuada, e é importante a gente pensar e sempre se atualizar enquanto professor. A gente não pode se acomodar e começar na profissão e não estar disposto a buscar conhecimentos novos e coisas para fazer. Né? Você tem aí cursos, reuniões de grupos de discussão de práticas didáticas, esses grupos entre professores mesmo que acontecem. Alguns grupos de pesquisa recebem professores para discutir as práticas e fazer parte nos experimentos, enfim, nas pesquisas. Tem workshops, palestras, por exemplo, as oficinas que tinham no FGW, agora eu imagino que não sei a última que teve, mas tinham oficinas Cesar Lattes voltadas para a educação, que eram muito bacanas também, pegavam um sábado inteiro de palestras e só sobre educação, a gente se encontrava muitos professores da região, assim, era muito bacana. E a Semana de Educação. Seria bacana se a gente tivesse no FGW aí, ficaria uma ideia para vocês levarem para os centros acadêmicos, enfim, fazer uma semana da licenciatura em física, alguma coisa assim, palestras voltadas para isso mais, seria muito bacana, assim. Agora que eu estou um pouco mais distante, eu passei por isso, eu vejo que seria bem interessante. A gente tem para os outros cursos e acho que até hoje não tem tanta coisa assim para licenciatura, né, no IFGW. Bom, perspectivas de carreira, então, tem a carreira como professor, que é a mais evidente, né, e
é uma coisa que eu sigo parcialmente, eu vou comentar depois o que mais eu faço também. Como o professor Tiago falou, eu dou aula na rede privada, aqui em Valinhos, e aí, na carreira como professor, é extremamente gratificante, sim. Eu queria já falar para vocês que é uma coisa que é muito, muito bom, toda aqueles clichês que todo mundo fala, assim, como dar aula é gostoso e essa conexão que a gente tem com os alunos é maravilhoso. Coloquei aqui até algumas fotos. Essa aqui é uma turma minha que tinha me escolhido para ser paraninfo uns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás já. Turminha sempre se divertindo nas aulas. E eu coloquei aqui também essa foto de um professor meu, que ele faleceu no ano passado, e ele recebeu diversas homenagens, e eu estou prestando uma homenagem aqui, eu pude prestar no ano passado também, e continuo nesse ano. É um professor muito querido, e para a gente ver como a gente tem um efeito na vida das pessoas, assim, e é uma coisa importante demais esse trabalho, assim, e é muito gratificante sempre receber notícias de alunos, e já encontrei com alunos meus na Unicamp, assim, e é muito gostoso esse contato que a gente tem sempre, assim, por mais clichê que isso pareça, mas é totalmente verdade. Enfim, além da carreira como professor, a gente pode pensar, né? Você pode trabalhar em editoras, escrever livro didático, rever livro didático, fazer o processo de revisão, tutorias, aulas particulares, sempre é possível também. Tem aqui essa notícia do professor de física que abriu um café, inclusive experimentos. Você pode diversificar aí a sua área sempre. E você pode seguir a carreira acadêmica. Na carreira acadêmica, o que eu faço particularmente aqui, e estou terminando meu mestrado aí esse ano, é o mestrado no PECIM, que é um mestrado multi-unidades, que vem da Faculdade de Educação, o FGW, o IG, o IQ, né? Esses 4 institutos dividem essa pós-graduação, inclusive a secretaria é itinerante também, e aí fica de 4 em 4 anos trocando de instituto aí. O bom do PECIM é que você, durante a pós-graduação, você encontra com pessoas de todas as áreas, né, tanto da química quanto da biologia, da física, da matemática, professores que são licenciados nas diversas áreas vêm para o PECIM fazer sua pós-graduação, e as conversas que a gente tem dentro do grupo, assim, do PECIM, são muito, muito boas mesmo, não fica essa coisa de ser uma pós só em física. Eu, particularmente, sou muito grato ao PECIM ter conhecido e entrado, e acho muito importante o trabalho que eles fazem. Tem mais grupos, multi-unidades na USP, por exemplo, aqui em São Paulo, se não me engano, na Unicamp e na USP. Mas esses grupos multi-unidades, falando de licenciatura, é muito importante, porque a gente pega visões de vários pontos de vista, de professores com licenciaturas diferentes, que são que agregam demais na nossa formação continuada e na carreira acadêmica também. Bom, já que eu falei sobre o PECIM, eu vou falar brevemente só da minha pesquisa, para finalizar aqui. A minha pesquisa é sobre percepção de ciência em futuros professores. A minha ideia é traçar um perfil dos alunos da licenciatura em Ciências da Natureza e Matemática do Unicamp. No ano passado, eu estava coletando os dados dessa pesquisa aqui, eu passei um questionário, essa aula tinha sido presencial, né? Eu fui com um questionário, apliquei lá na sala para todo mundo, e agora estou no processo de terminar a escrita da dissertação e defender. A minha ideia aqui é que, ainda mais agora, né, ficou mais claro ainda no cenário nacional, como é importante que a população entenda sobre ciência e participe quanto às decisões relacionadas à ciência e tecnologia. No cenário que a gente está de pandemia, a gente vê claramente que dados científicos fazem toda a diferença, e que as pessoas entenderem esses dados são extremamente importantes. É extremamente importante que elas entendam os dados, saibam interpretar, ler textos sobre ciência e consumir ciência também. A partir da ideia aqui que os futuros professores, ou os professores de maneira geral, têm papel de grande importância aí na formação científica da população, e entender qual é a percepção dos cientistas professores é um caminho para ver também qual é a percepção que a população tem. Pesquisas com a população em geral tem, a última é de 2019, mas pesquisas com professores tem poucas,
E então é bastante importante que a gente entenda como os professores veem ciência e a maneira como eles veem podem fazer toda a diferença para como a população vai enxergar lá na frente também. Esse trabalho com futuros professores está sendo muito legal e pena que está acabando, mas vai ter mais pela frente aí do doutorado, talvez. Bom, acho que é isso. Falei uma apresentação curta mesmo. Gastei aqui nem meia hora, mas agradeço de novo a oportunidade aí. Estou aberto a qualquer pergunta. E é isso aí. Muito obrigado. Legal, legal. Bom, Rodolfo, muito obrigado. Acho que é bom ter uma visão um pouco diferente, né, sobre esse assunto. A gente está aberto a perguntas. Eu ainda não recebi nenhuma pelo chat, ou mesmo ao vivo. E enquanto o pessoal vai formulando as perguntas deles, eu vou fazer as minhas. Eu vou parar a apresentação aqui ou você prefere que eu deixe nos slides? Talvez eu vou perguntar ali nos slides seus. Sem problema, vou deixar então, por aqui. Talvez seja uma boa. Você comentou um pouco sobre a formação dos professores do ensino fundamental 2, né? Posso aqui, tá, né? Lá, né? E depois isso é discretizado até o nível da física, né? Agora, isso. Acho que talvez uma pergunta que a gente sempre se faz é o seguinte: ok, então se na física, os professores que dão física não estão não foram capacitados para isso, né? De onde eles vêm, né? Então, quem é que está olhando? Vamos falar uma palavra meio ruim, mas quem está olhando para esse mercado? Quem é que está tomando esse mercado nos físicos nas escolas? Você saberia dizer? Então, esse aqui do Fund 2 é que se a gente pega contando os dados do Brasil inteiro, a gente tem ciências, né? Não tem essa separação de física, química e biologia. Quando a gente fala ciências, a gente tem aí, em geral, biólogos que ficam com a área de ciências. Né? Mas esse dado da física aqui, que está um pouquinho para frente, é só para o ensino médio, né? Não para o Fund 2. Esse dado aqui, então eu confundi. Tá, então isso é só para o ensino médio. Só para o ensino médio. E aí, no ensino médio, então, a maioria não é físico. A grande maioria, né? Isso, exatamente. E aí essas aulas aqui ficam com desde engenheiros que acabam pegando essas aulas de física, matemáticos tem bastante também, químicos. O Ministério ele não, o INEP ele não especifica quais áreas estão contidas nesses 41,4% aqui, né? Que são professores que têm graduação, mas não estão relacionados com a área de física. Esses 2,1% que está logo acima ali, é que tem graduação e está relacionado com a área. Aí eu imagino que sejam químicos, matemáticos, alguma coisa assim, pessoas de exatas, né? Entendi. E esses 41,4% aqui, que são pessoas que têm graduação e não estão na área, e aí fica em aberto, assim, imagino, pode acontecer de tudo aí. Interessante. O cenário é bastante complicado, que aqui em São Paulo a gente vê menos isso, né? Eu conheço poucos colegas, assim, que não têm licenciatura, mas o contexto nacional é bem assim. Acho que talvez só um dado adicional, eu tinha esse dado fresco na cabeça para matemática. A gente estava fazendo um projeto com a matemática relacionada à licenciatura, né? E só a grande região, só a região metropolitana de Campinas, se de fato quem desse matemática fossem matemáticos, a Unicamp precisaria formar 90 matemáticos por ano. Nossa. Só para manter os professores de matemática sendo matemáticos. Esse é o número que eles chegaram. Então, depois que você chegar no estado estacionário, depois que você passar um tempão e preencher as vagas, ainda assim você precisa de 90 professores todo ano, porque você terá 90 professores se aposentando todo ano. Então, você precisa de 90 professores. Então, o foco da matemática, né, o que eles querem no final, lá na frente, é isso. Né? Os projetos que a gente vem fazendo, conversando com eles, e na física é um pouco menor, porque as cadeiras de física, obviamente, são menores. Né? Você pega o Fundamental 2, você tem já matemática no Fundamental 2,
o que você disse, né? Tem ciências no Fundamental 2, mas é impressionante o número, né? Você está falando só da região metropolitana de Campinas e você precisa de uma Unicamp inteira só para resolver esse problema. E é difícil formar 90 por ano. Exato. Esse projeto que a gente vem conversando com eles é justamente para isso, para a gente conseguir que todos os que entrem se formem, né? Porque hoje a maioria dos que entram não se formam. Se a gente conseguisse chegar nesse número, a gente teria uma boa arrancada. Né? Com certeza. O Pedro está fazendo uma pergunta aqui, olha. Duas perguntas, na verdade. Ele falou, em um dos primeiros slides, mostrando a formação de professores, se não me engano, há uma queda muito brusca entre professores que possuem mestrado, em torno de 9.000, e dos doutorandos, em torno de 1.000. Sim. Aí ele pergunta, a maioria não opta por seguir o doutorado? Né? Isso, Parece que é fator 5 aí, né? Claro. Então, esse dado aí, ele não fala sobre esse retorno para o doutorado. O que a gente teve, pelo menos no PSIM, é que, assim, tem uma pesquisa em andamento, se eu não me engano, de um colega, vendo o que acontece com os egressos do PSIM. Né? E o que ele já me adiantou é que boa parte dos que fazem o mestrado não voltam para o doutorado, muito em função do seguinte, isso é uma hipótese minha, assim, não tenho nenhum dado para falar sobre isso, mas uma hipótese minha é que nos institutos federais, já com mestrado, já te ajuda bastante para concursos e etc. Né? Muitas vezes os professores fazem mestrado pensando em concurso e mesmo aumentar o salário, etc. E aí acabam fazendo mestrado e a profissão depois vai consumindo e é difícil voltar para o doutorado, assim. Mas essa dos egressos do PSIM já é uma pesquisa que está rolando, assim, só que ainda não foi publicado, né? Mas é difícil voltar para o doutorado, em resumo é isso aí. Ele pergunta, uma segunda, seria em relação à remuneração da rede privada, por que a média na rede... Porque na média é mais baixa as privadas do que a pública. É meio contraintuitivo, ele está dizendo, né? Contraintuitivo, então. Eu também achei, eu comentei, né? O que acontece... Aqui estava, né? Um pouquinho para frente. Aqui. Então, o que acontece é que isso aqui é por hora. Na rede privada acontece muito, e eu tenho visto cada vez mais a pejotização, né, que a gente fala. Então, tem muitos professores, muitos colégios privados aí, que estão contratando professores PJs, né, e aí essa hora-aula acaba caindo demais, assim. Então, é difícil você encontrar professores da rede privada, colégios que têm professores que são CLT. Né? Os professores CLT normalmente tendem a ganhar um pouco mais, o valor dessa hora-aula aí é um pouco maior. Mas a maioria dos colégios, principalmente os colégios pequenos, tem feito bastante isso. Só talvez para o pessoal que talvez não entenda muito bem isso, PJ é pessoa jurídica, né? Sim, isso. Porque às vezes a gente fala... Então, você é como se fosse uma microempresa, e ao ser uma microempresa, você emite uma nota fiscal para outra empresa, né? E aí o seu regime tributário é muito diferente. E no Brasil, realmente, você ser pessoa jurídica é mais barato para quem está na pessoa jurídica. Né? A quantidade de impostos que incide sobre essa pessoa é menor, e aí, como consequência, que eles pagam menos. Eu imagino que também tenha um pouco desse efeito, porque como se desconta menos impostos, se paga menos e a coisa também se auto-retroalimenta, né? Para os professores que são pessoas físicas, né, que é o meu caso, a escola tem que pagar o meu salário e pagar o fundo de garantia, pagar o INSS, enfim. Para professores que trabalham com pessoas jurídicas, esses impostos são todos isentos. O professor recebe o salário e ele que meio que tem que fazer essa parte, sim, essa tributação. Tem aqui também o João Pereira, desculpa, perguntando, né, que no seu ponto de vista, Rodolfo, é muito difícil conciliar a vida acadêmica, curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, com a vida profissional de docente?
Olha, fácil não é. Para ser sincero, fácil não é. Mas assim, eu, pelo menos vou falar do meu caso e depois de alguns que eu conheço, sim. Eu particularmente sou um felizardo, assim, de conseguir fazer as duas coisas. Porque eu trabalho numa escola em Valinhos, onde a média salarial, como até comentei, né, é uma das maiores possíveis, então eu consigo dar poucas aulas por semana e ter o tempo para cursar as disciplinas do mestrado, né, agora que eu já não faço mais disciplinas, mas escrever a minha dissertação, enfim, fazer as coisas que eu preciso para conciliar com a vida acadêmica também. Imagino que para professores que têm, enfim, 40 horas de aulas semanais ali, como a gente comentou, fica muito difícil, porque se a gente pega 40 aulas por semana, a gente sempre tem muito trabalho em casa, né, como vocês devem imaginar. O professor Tiago também deve saber o trabalho que dá extra classe para preparar todas as coisas. Então, é difícil quanto mais você dá aula, né? Se você consegue se manter com poucas aulas por semana, pagando as coisas que você precisa, aí dá. Mas fácil não é. Tanto que, e ainda mais com bolsas escassas e cada vez menores para mestrado, principalmente em educação, né? Então, o cenário não é fácil. Conheço bastante gente que teve que largar o mestrado no meio, tem uns 3 colegas que entraram comigo no PSIM, 3, 4. Lembrando que entra 15 por ano no PSIM, então é um terço da turma, perto, se não me engano foram 4, quase um terço da turma. Teve que largar porque não tem como se manter, né? Normalmente o PSIM tem 4 bolsas ou 5 para mestrado. Então, dos 15 que entram, 10 não vão ter bolsa. Eu, no meu caso, não tenho, mas eu escolhi não ter porque eu consigo trabalhar pouco e cursar a pós mesmo assim. Então, fácil não é. O cenário, tudo depende do contexto que você está, onde você está morando, se você consegue manter o seu aluguel, suas contas todas, dando menos aulas na semana, e se a escola que você trabalha é ok com isso também e não te pede mais aulas e fica te cobrando mais horários. Aí só vou pegar um gancho, né? Claro. Eu acho que a gente já teve 3 professores da rede de ensino médio, né? E todos foram unânimes com isso, né? Então acho que eu gostaria muito que gravasse na cabeça de todos vocês que estão entrando agora. Você ser professor, né, o ensino, se dedicar ao ensino, os seus estudos não acabam em 4 anos, eles continuam. Tá? Então, eu acho que isso foi quase que um coro aqui de todos os professores que tiveram presentes, né? Que a maior parte deles, os outros 2 que vieram também fizeram pós-graduação, os 2 fizeram mestrado, os 2 estão fazendo doutorado. E a outra coisa que eu queria pegar um gancho e já fazer uma pergunta, que é a história da formação continuada. Não só o fato de você fazer um mestrado e um doutorado, que eu acho que o tipo de habilidade que você adquire como mestrado ou doutorado é muito diferente daquilo que você adquiriu na graduação, né? Mas a formação continuada, ela te dá, esse é o meu entendimento, né? E aí eu queria que o Rodolfo comentasse um pouco, ela te dá ferramentas específicas que elas modificam ao longo do tempo, né? E que são importantes de se adquirir ao longo do tempo. Se puder comentar um pouquinho sobre a formação continuada. Com certeza, assim, isso de não parar de estudar é extremamente importante. Até você, é uma coisa que fica natural, assim, me parece. Pelo menos da minha experiência, de colegas, assim, você fica meio desconfortável na profissão, né? Depois que você começa a dar aula e conversa com professores, você se sente desconfortável, você é meio empurrado para continuar estudando o tempo inteiro, assim. E aí você tem que buscar essa formação continuada, que é muito, muito importante mesmo, você assistir palestras, ler sobre práticas didáticas diferentes, se inteirar sobre assuntos que você não se sente confortável, assim, mesmo na sua própria área, tem bastante coisa assim, né? Às vezes, eu estava comentando hoje mesmo, conversando com um grupo de amigos, que um colega mandou uma foto de uma questão que ele estava dando aula EAD também, falou, pô, dá uma olhada nessa questão aqui, que é difícil e tal.
e era uma questão de termo. Aí eu falei, cara, faz tempo que eu não dou termo. E, e aí a gente fica, às vezes, meio enferrujado. Então, esse negócio da formação continuada é importante demais, assim, a gente se sente desconfortável quando você vê umas situações como essa, assim, e fala, pô, preciso estudar, e o tempo inteiro você está buscando. Essas palestras que tinham no FGW eram muito boas, assim, na educação também tem muitas palestras sobre educação, e aí você ir atrás, pegar certificado, tudo isso te ajuda no currículo, e não só no currículo, né, a cabeça continua funcionando e pensando sobre educação o tempo inteiro, assim, que é muito importante. Bom, as oficinas elas ainda acontecem, claro que esse ano é um ano meio. Agora não, né? É um ano meio complicado, mas as oficinas Cesar Lattes, elas continuam acontecendo, é um dos maiores em termos de volume, né, de atendimento, talvez. Produtos da extensão do FGW são as oficinas Cesar Lattes, né? Então, é bom que vocês saibam, né, que ao se formarem, depois vocês podem ter um porto seguro aqui no Instituto para voltar e conversar e interagir com as outras pessoas. E aí, então, sempre que deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que eu tenho mais uma, mas eu quero que eles façam pergunta, pessoal. Eu espero pergunta de vocês aqui. Eu tenho mais uma que é uma outra coisa que você comentou e que também foi comentado com os outros professores, que é a troca de conhecimento, informação e conversas entre professores, né? Um dos palestrantes anteriores, ele comentou, né, o Rodrigo, que ele aprendeu muito na sala dos professores, né? E conversar com os outros professores é algo muito importante, né? E aí, só queria que você comentasse um pouquinho da sua experiência com isso, como que funciona, o que você chama dessas conversas e o que é interessante nisso. Não, isso é importante demais. Assim, uma das coisas que você mais aprende a dar aula é conversando e observando os professores. Eu, como comentei, eu fiz parte do PIBID, e aí eu frequentava a Escola Barão de Resende, aí em Barão mesmo. E assistia a aula de um professor lá de física, e a gente fazia projetos, dava algumas aulas também, mas nas conversas que a gente tinha, quando alguém dava uma aula e o grupo assistia, né, e vinha conversar depois, essas conversas pós-aula, assim, conversando com outros professores, falar, cara, se você falar isso aqui desse jeito, ou dar um exemplo assim, essas coisas são extremamente importantes, assim. Na escola onde eu trabalho, no começo a gente tinha que dar aulas testes, né, e aí a gente tem coordenadores por área, e nessas aulas a gente dá aula pro coordenador, e o coordenador dá uns toques nas suas aulas, assim, que faz toda a diferença. E essas conversas entre professores, assim, de práticas, a maneira como você vai falar e abordar algum assunto, por onde você começa, a gente tem um raciocínio na nossa cabeça que às vezes não é o melhor, e a gente vai sentindo isso durante as aulas, e principalmente falando com os professores. É importante demais e vale muito, muito a pena, assim, sempre conversar. A sala dos professores é uma hora que não é para tentar ficar o menos possível no celular, etc., e conversar com as outras pessoas, assim. Legal. O Vinícius aqui também está dizendo, uma pergunta um pouco mais pessoal, né? Quando é que você sentiu que estava fazendo bem o seu trabalho? Né? Você acredita que o convite para ser paraninfo foi um indicativo disso? Né? Sim. Com certeza. Esse convite foi muito, muito gratificante, sim. Essa turma que me convidou, eu comecei a dar aula para eles. Então, se eu não me engano, foi no final de 2016 que eles me convidaram. Eu tinha começado a dar aula para eles no meio de 2015. Então foi tipo 1 ano e meio que eu fiquei com eles, assim. Só que antes mesmo deles me convidarem, então, já era uma turma que eu gostava muito. Eu sentia que estava fluindo muito bem, assim. E depois de sei lá, no começo, nas primeiras aulas que a gente dá, os primeiros 6 meses, 1 ano, assim, normalmente, eu particularmente, não saía das aulas feliz, assim. Não, eu falo, putz, não fluiu. Você olha para a cara dos alunos e sabe que uns viajaram, uns ficaram confusos. Você fala, putz, dá para fazer melhor, e você vai dando aqueles ajustes na aula, assim. E esse convite foi muito, muito gratificante. Hoje em dia, ainda, né, você sentir na cara dos alunos, assim,
essa coisa quando a gente está dando aula é muito importante. Imagina a dificuldade que seja para os professores agora no EAD, porque não tem a reação de vocês ali 100%, né? Olhar no olho ali faz toda a diferença. E esse foi uma das coisas que eu mais aprendi, assim, a fazer durante a aula. O olho no olho, dá para ver se está rolando e mesmo quando as perguntas têm dúvida e todo mundo fala que está tudo bem, você sente no olho se é para repetir ou não a coisa. Legal. O João Pedro pergunta, o professor Rodolfo, qual dos dois graduados tem mais validade para lecionar no ensino superior? O bacharel ou o licenciado? Validade é a pergunta? Acho que é validade no sentido o que seria melhor para ensinar no ensino superior? Você ser um bacharel ou ser um licenciando? No superior. No superior, né? Isso. Tá. Então no superior, o negócio é que aqui no Brasil, né, no ensino superior, principalmente se a gente fala de universidade pública, o professor é também pesquisador, né? Então, ter o bacharel é importante, mas aí você depende da área que você está pensando. No meu caso, é um objetivo distante, assim, a dar aula no ensino superior, mas aí voltado para a educação. Então, tudo depende da área que você está pensando, assim. Eu acho que a licenciatura não é menos de forma nenhuma que o bacharel, assim. Se você está pensando em pesquisar ensino e voltado, por exemplo, à física, ensino de física, que é uma área muito escassa dentro do ensino, você ter uma formação de licenciado, depois fazer um mestrado, doutorado em ensino de física, vai te habilitar tão bem quanto a fazer um bacharel, mas aí você vai voltar para uma outra coisa, fazer a pesquisa na área dura e, enfim, não voltado para ensino. Acho que as duas formações te possibilitam entrar no ensino superior depois. A Ianca também pergunta se você poderia comentar mais sobre sua participação no PIBID e como você viu que realmente estava preparado para dar aula. Como ou quando, Ianca? Como ou quando? A pergunta. Talvez os dois. Como você viu e quando você viu que estava preparado para dar aula. Então, uma é o PIBID e depois quando e como você se viu. O PIBID foi logo que eu decidi fazer licenciatura. Eu tinha um amigo que já era da licenciatura que falou, cara, acabou de abrir uma vaga no meu grupo, se inscreve lá. Fui atrás e é assim, a melhor coisa que eu fiz durante a minha formação inicial, assim, né? O PIBID me ajudou demais, assim, como posso dizer, nesse traquejo, assim, de sala de aula. As primeiras aulas que eu dei para uma sala, assim, foram no PIBID. E tinha todo esse negócio do feedback, né, das pessoas, você dá uma aula com as pessoas do grupo assistindo, e as pessoas depois falam, pô, cara, comenta assim, faz assim, e é bom demais, assim, se tiverem a chance, eu nem sei como está a situação do PIBID atual, se alguém souber, eu agradeço. Assim, faz tempo que eu não vejo, eu tinha visto sobre o corte grande em bolsas do PIBID, mas não sei como está a situação atual, assim, confesso. A outra pergunta, qual era? A outra é quando e como você se sentiu preparado para dar aula. Uhum. O como é o tempo, né? O quando é que, assim, o quando é meio que a vontade, assim, você sentir que você está seguindo essa carreira e você quer dar aula, eu acho que já é o quando, assim. A preparação, o que eu costumo dizer, assim, que, assim, a física, a gente sabe, entendeu? Então, esse negócio de se sentir preparado é essa vontade de querer seguir nessa carreira e ir atrás, assim. Agora, o como é muito do tempo dessas que eu falei nessas conversas com os professores, de ganhar experiência mesmo, assim. Ao longo das aulas, de experiência profissional, a gente fica. O negócio é não se apavorar com o começo. Às vezes tem muita gente que fica nervoso de falar em público, etc. E aí, às vezes, até hesitante se vem alguma pergunta que você pode não saber, ou algum exercício que você não, sei lá, você não vai conseguir resolver.
E essas coisas todas ficam naturais, assim. Eu diria que uns 6 meses, entre 6 meses e um ano dando aula, você fica bastante seguro, assim. Ok. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu ver, tem acho que uma aqui. Não, já foi a da Ianca mesmo. Vou fazer pelo microfone. Pode fazer, Paulo. Vamos lá. Ok. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Thiago. Tudo bom? Boa noite. Queria perguntar, e aí eu acho que vocês dois poderiam dar uma resposta. Porque eu vejo muito, eu tenho bastante interesse em mudar para a área de matemática, né? Eu já meio que entrei no curso com essa cabeça. E eu vejo tanto na física quanto na matemática que durante o curso vejo profissionais contando, né, que falta muito uma aulas, né, disciplinas sobre a metodologia de ensino. Que eu estou fazendo algumas matérias da educação e eu sinto que, bom, a gente tem alunos de várias licenciaturas juntos e a discussão é muito sobre a escola. Uma das disciplinas é a escola e cultura, outra é política educacional. Então fala de toda a história da educação no país, né? E eu sinto muito esse distanciamento, sabe? Que às vezes parece que você só vai aprender a dar aula dando aula, só na hora da parte profissional. E na sua fala eu também senti bastante isso, sabe? E eu Uhum. já tive umas experiências de dar aula e você sente essa angústia do começo da profissão, né, de exercer a profissão. Você sente que você não tem preparo para dar tal, tal, tal matéria dentro da física, por exemplo, ou que você não. Eu dava aula particular, sentia que eu demorava muito para percorrer um assunto, que eu queria realmente que a pessoa entendesse cada detalhe, não sabia se eu devia tentar ir mais rápido, tal. Queria saber o que vocês acham, se realmente falta isso na graduação, se deveria ter mais isso na graduação, ou se cabe realmente no espaço da prática de aprender mais como realmente, efetivamente dar aula. Uhum. Cara, excelente sua pergunta, assim. A minha sensação, né, durante a graduação era que sim, que falta esse aprender a dar aula que você falou, né? Só que, olhando um pouco mais de longe, hoje eu acho sempre difícil, é uma coisa sempre difícil de como que você vai aprender a dar aula sem dar aula, certo? Ah, o que o que eu já li sobre é que, principalmente fora do Brasil, a formação de professores é muito mais presente na escola. Na, é isso, né? É muito mais presente na escola. Os professores de informação frequentam muito mais a escola do que a gente frequenta aqui. E lá, fora do Brasil, tem muito dos professores que atuam na rede básica, né, mesmo na rede pública ou particular, retornam bastante à universidade nessa ideia de formação continuada para participar de grupos de pesquisa e, consequentemente, levam alunos da licenciatura para as escolas também. Então, os estágios são o grande momento, junto com as disciplinas de práticas pedagógicas, essas de escola e cultura, né? Você comentou, não lembro qual era a outra, mas essas são importantes para a gente ter contexto de educação, mas se a sua angústia, como você falou, é essa atuação em sala de aula, assim, mesmo os estágios são um grande momento, e aí o grande negócio dos estágios é que eles, até onde eu me lembro, eu acho que agora mudou, né? Mas eles não são coordenados, você tem aqueles projetos, tem que escolher bem o projeto da sua disciplina, né? O professor que você vai cursar, o estágio, e aí pode ajudar demais, ou pode atrapalhar, né? Já não sei. No meu caso, ajudou muito os estágios obrigatórios aí da Unicamp mesmo. As aulas eram bastante produtivas, por ter gente de tudo que é lado, assim, a gente conseguia fazer umas dinâmicas de sala de aula dentro da Unicamp mesmo. O que aconteceu no meu caso, eu peguei uma disciplina
que tinha, acho que meio que uma pessoa de cada curso, assim, tinha eu da física, um cara da matemática, da química, da biologia, da música, enfim, a turma era pequena, mas era bem indicado, assim. E a gente conseguia dar aulas de um conteúdo que a gente quisesse na Unicamp para essa turma que ou já não lembrava mais, enfim. E aí, esses comentários de aulas, assim, a gente tinha o feedback na hora ali, e foi muito bom, assim. Então, escolher um bom estágio dentro da Unicamp é importante demais, mas, por mais que você consiga frequentar bastante escola, fazendo o estágio obrigatório, PIBID, enfim, frequentando o máximo possível as escolas, na hora que você vai dar a sua aula mesmo, foi o que eu falei, né? Eu senti bastante esse desconforto no começo e só com um pouco de tempo que eu me senti super 100% seguro, assim. Legal. Obrigado, professor. Imagina. Bom, Paulo, vou dar uma outra perspectiva, que eu acho que, assim, não sou o coordenador do curso 40, mas eu participei de várias discussões, né, que eu estava comentando com vocês, com o pessoal da matemática, e sim, a gente entende que isso seria algo muito importante, né, de vocês terem uma formação, como o Rodolfo falou, mais presencial, mais dentro de sala de aula, né. Então, você pega lugares, países, né, uma coisa com a França, ou mesmo os escandinavos, né, eles, quase 2 anos da formação dos alunos na verdade, dentro de sala de aula, do meio para o final, né. Então, eles ficam, de fato, eles passam obrigatoriamente 2 anos dentro de uma sala de aula, interagindo com um professor mais velho, né, que já passou um pouco por isso, e ajudando em sala de aula. E tem um projeto muito legal que um professor da matemática começou a trabalhar nisso, enfim, mas essa pandemia, acho que ela afastou um pouco a possibilidade de ser implementada esse ano. Mas é um projeto que vai muito nessa linha, junto com o Estado de São Paulo. E esse é um projeto que, se der certo, eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade muito grande, que é, de fato, colocar os alunos desde o primeiro ano, para trabalhar nas redes estaduais, supervisionado, obviamente, por professores capacitados, né? Essa também é a contrapartida, né? O Estado de São Paulo, não é querer puxar a sardinha para o lado do Estado de São Paulo, mas o Estado de São Paulo tem uma estrutura na rede estadual que é uma infraestrutura muito interessante, em que você tem as regionais, em que cada regional você tem um professor especialista, que eles chamam. O que acontece é que hoje cada regional cuida de muitas escolas, então esse professor especialista não consegue repassar os cursos ou a formação continuada para todas as escolas. Então, e esse projeto seria um projeto em que envolveria as universidades seriam responsáveis por repassar esse conhecimento lá na ponta para os professores, com o auxílio dos alunos e com o auxílio da infraestrutura da universidade. É claro que isso é uma coisa local, certo? A Unicamp não vai conseguir dar aula lá em Araçatuba, né? Mas é o que eu comentei, se nós cuidássemos da região metropolitana de Campinas inteiro, talvez até chegar em Jundiaí, seria mais que suficiente, né? Esse projeto é maravilhoso, não conhecia, Thiago. Nossa, é um projeto muito interessante, ele estava andando a passos largos, mas essa da pandemia deu uma travada forte. Mas é um projeto muito legal e me impressionou que o pessoal da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, de novo, sem partidarismo aqui, tá? Mas me impressionou a visão que o pessoal da Secretaria de Educação tinha sobre esse assunto e uma visão muito pragmática, muito perfeita sobre o problema atual, em especial em ciências. Né? Sim, sim. Bom, quem mais está aqui? Acho que o Paulo já comentou. Deixa eu ver. Alguém mais? Tem algum outro comentário? Não? Bom, eu acho que eu tinha... Deixa eu ver se eu já fiz todos os meus.
Eu só queria eu queria um comentário seu, Rodolfo. Esses dados você retirou do INEP, é isso? A maior parte deles é Sim, do sim. INEP. Esses gráficos todos aqui, né, que eu fui tirando, eles são do Censo Escolar de 2019. Tem lá, na página do INEP, tem lá um relatório técnico. E esses gráficos todos estão lá. Entendi. Se quiser, eu posso mandar o link depois, o PDF que eu tenho aqui, para você compartilhar com todo mundo aí. Pode ser. Eu coloco junto lá na divulgação do seu talk, eu coloco Sim. lá no Moodle. Você prefere que eu mande o arquivo ou o link? Se só mandar o link, se eu precisar, eu baixo, não, eu só coloco o link lá. Tá, eu te mando o link no e-mail depois, sem problema. Tá certo. Bom, não sei se você quiser comentar mais alguma coisa, Rodolfo. Eu acho que eu sanei aqui as minhas perguntas que eu tinha aqui. Se você quiser comentar mais alguma coisa. Acho que é isso. Agradeço bastante de novo aí o convite. De forma geral, eu tô aberto, que eu deixei no final o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida sobre como é a pós-graduação no PECIM, ou qualquer dúvida em geral, assim, pode mandar um e-mail que a gente conversa, sem problema nenhum. Legal. Eu acho que isso é bom também, né? De novo, voltando a falar da formação continuada da pós-graduação, tá aí o PECIM, né? Que é algo que talvez com certeza veio para ficar, e a gente apoia, o Instituto apoia, então é legal que vocês terem mais informações. Então tá bom. Rodolfo, muito obrigado de novo pelo seu tempo, muito obrigado por participar aqui conosco, tá? Eu que agradeço. E a gente esperamos que nós podemos contar com a sua presença nos próximos anos também. Estou à disposição, obrigado. Tá certo? Ok, obrigado. Até mais. Obrigado, tchau, tchau. Boa noite, todo mundo. Boa noite.